Eleitores de Ponte Nova e Oratórios que precisam fazer algum tipo de atualização no título de eleitor devem ficar atentos ao prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Neste ano, haverá eleições para presidente, governador, senadores e deputados. É importante lembrar que o cadastro eleitoral ele fecha dia 9 de maio. Quem precisa ir ao cartório para fazer o título, quem precisa comparecer ao cartório? São aqueles eleitores que não têm título ainda, que têm já 17, 18, a partir de 16 anos, 16 até 18 anos, que querem e desejam fazer seu título para votar ainda esse ano. No caso é o alistamento, E para fazer o alistamento é necessário um documento, pode ser identidade, pode ser certidão de nascimento e um comprovante de endereço. Lembrando que para os homens maiores de 18 anos é necessário também a quitação militar, o alistamento militar. Isso para o alistamento eleitoral. E para a transferência eleitoral, nós temos aqueles eleitores que são de fora e já moram em Ponte Nova há mais de 3 meses, pelo menos 3 meses, e que desejam votar em Ponte Nova. Eles podem transferir seu título, trazendo um documento que seja identidade, ou certidão de nascimento ou casamento. Pode ser, nesse caso também, serve a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e também é importante trazer um comprovante de endereço, uma conta de luz, de água, uma conta de banco, um comprovante de matrícula, um contrato de aluguel, tudo isso serve para comprovar. Lembrando que esse comprovante de endereço, no caso de transferência, é necessário ter pelo menos 3 meses, para ele comprovar um vínculo no município de pelo menos 3 meses, no caso de transferência. E nós temos o caso também da revisão eleitoral. Para aqueles eleitores que querem alterar o nome, às vezes o nome está errado, o nome dele, da mãe ou do pai, a data de nascimento está errada, ou então quer alterar o nome de solteiro para casado, ou vice-versa, no caso de escritor, voltou o nome de solteiro. São as situações que precisa fazer revisão. Até a data final, haverá dias e horários especiais para que todos os eleitores tenham a possibilidade de fazer as atualizações. Nesse período agora, finalzinho, lembrando que o último dia para fazer essa revisão, alistamento, transferência é 9 de maio, porque o cadastro eleitoral ele fecha 151 dias antes da eleição. Então, o cidadão ele tem que vir até o dia 9 de maio. A gente espera que as pessoas não deixem para os últimos dias ou para o último dia, Nós teremos provavelmente um horário especial nos últimos 3 dias, A gente vai conversar ainda com o juiz eleitoral a partir da autorização dele. O cartório deve abrir mais cedo no dia 7, 8 e 9 de maio, E também para aqueles cidadãos que às vezes trabalham, nesse final de abril, início de maio, nós teremos atendimento de plantão nos finais de semana, Então no dia 28 de abril e 29, meio-dia às 6, teremos atendimento, plantão aqui no cartório eleitoral, que é sábado e domingo, como também no feriado, dia 1º de maio, na terça-feira, dia do trabalhador, teremos também atendimento no plantão aqui. E no primeiro final de semana de maio também, que é nos dias 5 e 6, teremos o plantão, o cartório vai abrir normalmente. Eleitores que ficaram 3 vezes sem votar ou sem justificar também devem se apressar, pois o prazo para regularizar a situação também é 9 de maio para votar nas eleições de 2018. Quem tiver regular, vota normalmente. Quem votou nas últimas eleições, vota normalmente. Só não vota aqueles cidadãos que tiveram crime transitado em julgado. Aí, nesse caso, o título eleitoral fica suspenso. Ou então, o título foi cancelado. Por qual motivo? Faltou as eleições, as últimas 3 eleições consecutivas, nesse caso o título vai ser cancelado. São esses cidadãos. Os demais que têm votado normalmente, esses não precisam fazer atualização nenhuma, não. Se você é deficiente físico ou tem dificuldades de locomoção, basta fazer o cadastro no cartório eleitoral. O prazo final também é 9 de maio. Lembrando que Ponte Nova e Oratórios, nós temos algumas sessões especiais. O que são essas sessões especiais? São sessões que a gente tenta o máximo para deixá-las preparadas para o voto daqueles que têm a dificuldade, Às vezes a pessoa é portadora de alguma deficiência. No caso do cego, um cadeirante. Então nós temos algumas sessões especiais. Às vezes a pessoa está com idade, dificuldade de locomoção, então ela pode procurar o cartório eleitoral
para a gente poder colocar essa pessoa numa sessão de fácil acesso. Nós temos várias em Ponte Nova, que o prazo também é esse dia 9 de maio. Tá? Mais para frente é mais complicado. Então, aquele cidadão que tem essa dificuldade, né, para o exercício do voto, ele pode vir ao cartório, a gente vai conversar e fazer uma revisão e colocar essa pessoa numa sessão de fácil acesso.